Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje é dia de podcast. Vamos fazer um podcast interessante aqui. É o 56º podcast e para os mais íntimos é só 56 mesmo, viu? Vamos começar então agora. E hoje o nosso dia é para a gente poder fazer um papo de gestor, bater um papo de gestor, porque eu tenho notado de uma certa redundância e várias vezes pegando comentários e situações até inusitadas de alguns amigos empresários e minhas também, que acontece entre sócios, coordenação e equipe. E a grande pergunta é o que fazer, né? Fica muito no nosso coração essa ânsia de saber o que fazer. E eu vou trazer alguns exemplos para a gente poder contextualizar e algumas referências de livros que podem te ajudar, tá bom? Que vai te trazer até um divisor de águas. Um livro bem interessante que eu vou comentar ele aqui. Na verdade, dois, para que você possa aí colocar na sua listazinha de livros e você possa desfrutar de um material rico em gestão. Um dos materiais mais ricos, eu digo até, tenho até a premissa de falar, um dos materiais mais ricos, quem sabe, até do mundo inteiro, né? Enfim, pessoal, o grande dilema que eu tenho visto e acompanho corriqueiramente em todos os setores, em todas as áreas, no país, fora do país, tá certo? Que é um dilema de todas as feiras empresariais que acontecem, chamado pessoas, né? Tem um podcast que eu assisto muito, gosto muito dele, que é do sócio, que o Bruno Perini, ele solta um exemplo que é bem interessante. Ele fala assim, olha, matemática é fácil, física é fácil, então, o que mais que é fácil? Muitas coisas são fáceis, sabe, Manuel? Mas o que é difícil mesmo, Mirella, são as pessoas. Mas são fundamental e essencial. E por que a gente diz isso? Porque quando você pega, vou pegar até o exemplo que ele fala, né? Você pega um isopor, você joga ele no lago, né? Ele vai boiar. Se você joga uma pedra, ela vai afundar, tá certo? Mas se você pega uma pessoa, joga ela no lago, ela pode achar engraçado, sai achando graça, esses dois ficarem felizes e tudo bem. Mas você pode jogar ela também no lago, ela voltar nadando e com a vontade de jogar do lago, você voltar você jogar você no lago com mais alguma coisa na sua perna, de tanta raiva que ela ficou, né? Ou seja, é um sentimento diferente. E também você pode jogar ela no lago e ela pode afundar, porque ela não sabe nadar. E você não tem esse conhecimento de fato, todas as variáveis que as pessoas podem ter de percepção e de situação. E é por isso que é o podcast de hoje. É um papo de gestão de pessoas para a gente ter um referencial do que a gente pode ou não fazer em cada situação e como caminhar nesse percurso. Pessoal, o primeiro ponto aqui que eu diria para você é fazer um documento, você mesmo. Você como gestor pega um documento de todas as ocorrências que aconteceu frente a você e o seu gestor, você e o seu sócio, que foram situações inusitadas, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, e você começa a compilar isso, entendeu? Porque isso acaba virando um documento de atemporal de situações que você precisa pensá-las. E o grande exemplo que eu tenho para trazer aqui para vocês sobre isso também, e o quanto é importante a gente estar repetindo, revivendo e rememorando os processos e a cultura dentro da base, que vai te trazer essa diferença. Imagina só você o resultado da hoje, uma empresa cearense, começou no Ceará, né? A Pague Menos, que hoje ela é uma empresa listada na bolsa, que hoje ela é uma empresa que tem aporte de um fundo muito vultuoso nas suas operações. E esta empresa, hoje, o CEO dela, as pessoas colocam lá que teve um aumento de resultado de 17% desde a entrada desse CEO. E o grande foco dele foi nas pessoas. E colocaram hoje o dilema dele, eu acho que uma das formações dele, não tenho certeza, por isso que eu não vou afirmar aqui, é em psicologia, né? Levar os funcionários para o divã, né? Que é o local onde os funcionários, teoricamente, deveriam ir, não os funcionários, mas todo mundo poderia ir, para ter um tratamento com um psicólogo ou um psiquiatra. Pessoal, me perdoe pelas essas falhas técnicas da psicologia e da psiquiatria, que eu não sou nenhum especialista. Estou apenas fazendo referências ao que estava na matéria da Pague Menos nesse sentido.
levar os funcionários para o divã, porque através desse tratamento que foi feito com as pessoas, um tratamento de atenção, qualidade, desenvolvimento, foi possível ter um fruto aí de 17% de lucro. Porque tem uma coisa que eu falo muito na Contropax, e ela tem que ser uma verdade também sempre absoluta em qualquer empresa. As pessoas são o principal ativo. E aí não vamos para aquela questão de cultura woke, é porque a pessoa... Não, cara, não é nada dessa filosofia de milidade. É da filosofia de que, poxa, a sua empresa é feita de pessoas, para pessoas, e é com pessoas que você consegue conviver e se relacionar. É simples assim. Então, um exemplo, se a empresa pode dar um plano de saúde funcionário, é interessante dar? Claro que é interessante. É uma segurança que o seu colaborador vai ter para trabalhar na sua empresa. Se sua empresa pode oferecer um plano de psiquiatra, de psicólogo, é interessante? É essencial. A Contropax ela tem mais de 14 benefícios diretos. E indiretos, a gente chega quase a 40 benefícios. Por que indireto, Valdemir? Eu devia dizer até direto, né? Porque a gente tem um plano de assinatura de Wellhub, que é uma plataforma de benefício, e dentro dessa plataforma de benefício existe uma rede de descontos que as pessoas podem ter, fora uma rede de bem-estar, de academia, de exercício físico, de várias outras situações, até psicólogo também tem lá. Nós também temos plano de saúde, plano odontológico, treinamento, estrutura de empresa, tudo isso pensando na nossa equipe, porque a gente entende que esse é um processo muito vitorioso. Mas o que também é importante aqui, além dos benefícios, é você fortalecer a cultura no ponto de vista de quê? Da repetição do que é a sua empresa e de como são as formas diferentes que a gente podemos abordar essas situações. E aí, no começo do podcast, eu falei, faz um relatório dessas ocorrências. Porque aí você consegue trazer até a pessoa e deixar que ela possa pensar sobre aquilo. Quando ela pode pensar sobre aquilo e ela pode dar uma devolutiva, ela vai construir um pensamento que ela vai expor a você, gestor, quais são as principais diretrizes dela. Ou seja, ela vai entender o que sobre esse caso? Vamos supor que quando você chega na empresa, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Aí a pessoa diz, não, eu chego na empresa, eu vou para o meu computador trabalhar. A pessoa pode dizer isso, não pode? Mas ela pode dizer assim, ó, não, quando eu chego na empresa, eu vou até a sala, né? Ou eu vou até, no caso aqui, a copa, onde tem o armário da equipe, vou até a copa, no armário, e guardo minhas coisas. Depois, vou até a minha sala, pego ali algumas questões de xícara ou água, venho para a copa, encho, vou no banheiro, passo as minhas meninas, passo a maquiagem, fazer o procedimento, os rapazes lá também, e aí depois vão trabalhar. Ou seja, não vai trabalhar direto. E aí a gente precisa entender a dinâmica da nossa equipe desde o início da jornada, para entender o que acontece em cada etapa. Você conhecendo isso, você consegue reviver o que pode dar errado. Um exemplo disso, por que um processo se quebra? Porque não foi acompanhado. E por que ele não foi acompanhado? Porque a pessoa não revisitou ele. E por que não foi revisitado? Porque ela confiou demais naquilo que estava sendo feito e negligenciou a atividade principal, que era monitorar as atividades. Tá vendo? Então você consegue entender. Ou seja, se entra uma empresa nova no escritório e precisa ter uma equipe de entrada de empresa nova para poder fazer um checklist de todas as operações para ter o cuidado que nada dê errado, porque muito provavelmente pode dar se não for checado em todas as áreas, se não for acompanhado em todas as áreas. Eu tenho uma metodologia hoje de quando falar com a equipe, perguntar mais do que fazer colocações, para que eu possa entender o que a pessoa viu sobre aquilo. Existe um entendimento que ele é muito importante, que é o quê? Eu posso dizer, não, foi um erro e não vai acontecer mais. Pessoal, pelo amor de Deus, isso não é o suficiente. Precisa ter uma profundidade maior do que aquilo aconteceu. E essa profundidade não, a empresa chegou, foi para fulano, nós não fizemos checklist de entrada de todos os setores. Por que não fez? Não, porque estava ocupado demais. Porque o que era esse ocupado demais?
deixar a pessoa ir respondendo essas perguntas, para no final você vai perguntar o seguinte: e o que a gente pode fazer a partir de agora para que isso não aconteça? E deixar a pessoa refletir, entendeu? Porque a partir desse momento que ela constrói o seu próprio pensamento, você consegue direcionar melhor. E o mais importante, que pelo menos eu tenho notado ao longo desses anos, que como a gente tem uma cautela muito grande, um cuidado muito grande com a equipe, os principais problemas que eu tenho na Contropax hoje, e eu diria até nos meus clientes, não é proveniente da empresa. É proveniente das relações fora da empresa. Ou até mesmo a relação entre as pessoas dentro da empresa, mas com a empresa diretamente não é. E por qual motivo? Pelo motivo daquilo que a gente não controla, não gerencia. E que há os conflitos e a gente precisa intervir. Porque tem uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, imagina só, as pessoas costumam diferenciar as áreas da vida, trabalho, vida pessoal, religiosa, educação, área física e outras áreas, estudo e tudo mais. As pessoas costumam muito fazer isso, e eu fiz isso durante muito tempo da minha vida. Quando você não tem um Valdemir do trabalho, o Valdemir vai para o trabalho, aí tem um Valdemir que quer ficar em casa, aí tem um Valdemir que vai fazer educação física, aí tem um Valdemir que vai estudar e o Valdemir para cada área. Não, eu me adapto a cada situação dessa, mas só existe um Valdemir que é impactado por todo esse conjunto de situações que eu preciso saber gerenciar. E uma coisa que é muito importante quanto gestor é você entender essas diferenças que cada pessoa traz consigo. E cada detalhe que essas pessoas têm e como elas vão colaborar na sua empresa. Se nós negligenciarmos esses fatores, o que vai trazer para a gente é um prejuízo. E você precisa sim entender essa situação. Tem um caso de uma pessoa que trabalhou aqui na empresa, que esta pessoa, esse ser humano, não estou identificando nem homem nem mulher, tem um relacionamento. E este relacionamento era um principal fator de conflito dentro da empresa. Como que se resolve isso? Porque quando a pessoa estava bem, trabalhava bem. Quando a pessoa estava mal, trabalhava mal. Mas o que eu fazia dentro disso? Jamais poderia interferir na questão pessoal da pessoa, porque não tinha esse relacionamento pessoal com ela e não poderia ter de maneira nenhuma. Mas aqui eu estabelecia um ambiente seguro. Nos estabelecendo um ambiente seguro desde o início, e com isso a gente conseguiu entender isso muito bem, desde o início da chegada, né? Desde o início do tratamento que as pessoas têm com as outras, e desse conjunto de informações do dia a dia que eles passando. Uma coisa que é muito interessante, um dos valores da Cotopax, ele é respeito. E respeito, a gente diz muito que é o que? É uma relação de harmonia. Então eu posso discordar, eu posso não estar bem, mas eu não posso quebrar a harmonia da empresa. Isso é uma coisa muito clara aqui dentro da empresa. E dentro desse ponto de vista, as pessoas que aqui trabalham se sentem bem felizes e amparadas e felizes pela coisa que elas estão fazendo. Então, ter sua equipe feliz não é uma coisa boa, não. É uma coisa fundamental. E como a gente vai poder fazer isso, que é um grande diferencial. Eu acho que o maior diferencial desse processo é a forma como você trata as pessoas, a dignidade que você as dá e o respeito que vocês já têm. Isso faz uma diferença extraordinária. Mas, pessoal, sem negligenciar e sempre trazer para a cultura do mimimi as realidades, ó. Sempre tratar bem, mas sempre cuidar do resultado. Sempre tratar bem, mas sempre acompanhar o processo. Sempre tratar bem, mas sempre estar ali verificando as métricas do processo e criando novos relacionamentos e entender esses desdobramentos desse resultado. Então, isto é uma pergunta recorrente. E aí você como gestor, seja você um coordenador ou um sócio, essa relação de transparência e harmonia até a sua equipe, de você saber chamar esses processos cada um para a sua responsabilidade e ter a serenidade de tratá-los, que vai fazer diferença. Porque durante muito tempo, quando chegava vários problemas na minha mesa, eu tinha a dificuldade de saber ficar calmo. Estava logo aquela enxada do pulmão, pensar, pô, mas isso aqui é uma besteira, não devia ter acontecido, não sei o que, não resolve nada isso. Vai causar um medo na equipe. E em empresa, se você é empresário, se você é gestor, se você quer ser um gestor,
Você sempre tem que estar pensando qual é que vai ser o seu resultado lá na ponta. E uma coisa que eu aprendi, assim, escutando várias pessoas ao longo da minha vida e vendo a minha vida hoje, você tem que engolir muito sapo. De todo mundo. Mesmo que a pessoa seja a responsabilidade daquela pessoa, se ela não fez, você tem que ir lá, pegar essa pessoa pela mão e trazer para o resultado. Mas aqui eu também quero deixar uma coisa bem clara, certo? Valdemir, então você está aconselhando, sempre ter esse carinho, não sei o que, coisa e tal, e não vai demitir, não? Demite. Você pode demitir até por justa causa, seguindo a legislação. Mas para você fazer um ato desse, de desligamento ou uma justa causa, você concorda comigo que não há necessidade nenhuma de alteração de tom de voz? Você concorda comigo que não há necessidade nenhuma de encher os pulmões e, pô, bater na mesa e tal? Não tem. Porque quanto mais tempo eu tenho de maturação de empresarial, eu percebo que estas reações são provenientes da falta de maturidade da gente, de entender que os problemas sempre vão existir e a principal função nossa é resolvê-los, não piorá-los. Então, se você imagina isso, você tem um caminho a ser seguido. E repito, voltando para o começo, relacione os itens, tire sua reflexão sobre eles, que são a primeira reflexão é por que ele aconteceu, você tira com você mesmo. Você prepara suas perguntas e coloque na frente da sua equipe. E aí, pessoal, hierarquia deve ser respeitada. Porque o nível de responsabilidade que você vai cobrar do seu coordenador não vai ser do estagiário igual. A conversa não vai ser igual. A responsabilidade não são iguais. Os valores não são iguais. O tempo também, teoricamente, não é passeio. Certo? Então, isto traz essa série de reflexões e de situações. E o grande ponto é, na minha opinião, é ter uma cultura bem definida, na base de missão, visão e valores, ter sua repetição constante e sua análise junto à coordenação e junto aos sócios dos seus entendimentos sobre cada situação. E sobre outras situações também. Porque, felizmente ou infelizmente, esse é um trabalho de um gestor. E sabe aquela história, cuidado se você pede a Deus? Que quando você pede, você consegue. Quando você consegue, você tem que dar conta. E aí, eu estava falando hoje para um sócio. Poxa, macho, olha como isso é interessante. E aí tem que ter cuidado, porque contradiz, com certa forma, com aquilo que eu estou falando. Mas eu estava comentando com ele, falei assim, macho, isso aqui é mais uma questão de eu estar me perguntando e você estar aqui e um pouco de desabafo. Sabe? Desabafo de quê? Nunca tive ninguém para me ensinar nada. E às vezes, muitas das vezes, quando eu queria que alguém tivesse me ensinar alguma coisa, eu estava ali, bicho, me humilhando, falando assim, poxa, me ensina, me dê essa oportunidade, faz isso por mim, faz aquilo, bora ver isso, como é que eu caminho assim? Cara, como é que tu faz isso? Rapaz, eu trabalhei, se todo o meu trabalho fosse remunerado, eu já estava perto do bi já. Mas o empenho e a busca de oportunidade para chegar onde eu estou hoje, que é só o começo, é tão grande que eu continuo ainda. Pô, me ensina, me fala isso, o que. Tem um dos sócios que a gente tem uns parceiros estratégicos. E esses parceiros estratégicos, de vez em quando, ele some, ele evapora, que nem água. O cara evapora. Aí ele chega para mim assim, pô, mas fulano some, não dá retorno, não sei o quê. Aí eu falo para ele assim, ó, você sabe fazer o que ele sabe fazer? Ele, sei, tô aqui fazendo e coisa e tal. Pronto, depois não reclame. Você precisa dele? Precisa. Então mantenha um relacionamento bom com ele, que quando ele responder vai ser bom pra gente. Até o momento que a gente precisar dele. Porque realmente ele dá um sumiço sem necessidade. Mas é da pessoa. E é uma pessoa boa, mas tem essa limitação altíssima, na minha opinião. Que prejudica as pessoas que se relacionam com ele, mas prejudica muito mais a ele. Porque a gente continua o relacionamento, gostamos muito da pessoa, mas tem uma limitação absurda frente a esse aspecto, mas quando ele pode, ele colabora. E é esse o tratamento que a gente dá. Então, entendeu que temos que buscar evoluir, mas jamais a gente pode falar o que para ele? Pô, mas tu some por quê? O que adiantar isso na ponta? Essa discussão, esta pergunta. Então, nem pergunto mais por que ele sumiu. Eu só botei, tu conseguiu ver isso aqui? Qual é a tua opinião sobre isso? Tarará, tarará. E assim é feito o processo.
Porque se você for brigar com todo mundo que faz qualquer coisa de errado, se você for espremer na ponta, ou se você também não espremer, fique bem claro, ou o negócio fica solto demais, ou todo mundo fica com medo. A grande detalhe é que a gestão está pelo meio, está no centro, na busca do centro, na busca da equação, para que você tenha sua equipe tracionando, performando e melhorando e cada vez se alavancando mais. Então, eu falei que ia falar 2 livros para vocês. Tem um livro que é chamado Garra. Essa é uma autora americana. É sensacional esse livro. Ela começa falando sobre West Point, que é uma academia militar sensacional nos Estados Unidos, uma academia muito assim, absurdo a preparação dela. Existe também umas pessoas chamadas Boinas Verdes nos Estados Unidos, que é tipo assim, o top do top, o excepcionalmente em treinamento de táticas, enfim, não consigo nem relacionar com todas as táticas militares que eles sabem, mas é a última. Aquela galera que vai e resolve de qualquer forma. Seria basicamente o que for para resolver. Até uma bomba nuclear os caras vão e resolvem, por assim dizer, e brincar. Mas é muito absurdo. E ele faz vários relacionamentos também nesse livro sobre grandes gestores e grandes líderes. E ele diz nesse livro que o grande diferencial entre as pessoas é a garra. A garra de você pegar, de resolver, de trabalhar, de desenvolver, de crescer e de você persistir acima de qualquer coisa nesse aprimoramento desse trabalho, sabe? A garra da perseverança, a garra da resiliência. Não a garra de botar ali, travar e ficar parado, entendeu? É a garra para trabalhar mesmo, é aquela energia que é absurda. Eu estava fazendo um relacionamento de algumas pessoas, né, aqui no ambiente empresarial local, nacional e mundial, e o que essas pessoas têm, né? E eu fiquei pensando agora recente, que é uma vida sem busca de conforto. Quando você é gestor, você não pode buscar conforto na sua vida. A não ser que você queira ter uma vida mais tranquila, não sei o quê, é uma forma bem diferente. Mas se você vai para o extraordinário, não é esse o caminho a ser seguido, entendeu? Então, um exemplo básico aqui, o mais visto do mundo hoje, por assim dizer, né, que é o Elon Musk, é o cara que tem uma das 4 maiores empresas do mundo, é o cara mais rico do mundo, e é o cara que hoje está fazendo parte do governo americano. Então, assim, é máquinas sobre máquinas mais potentes do mundo e o cara está em todas elas ao mesmo tempo. Ou seja, não para, não desiste, continua, aprende, modela, se readapta e continua o jogo, porque esse é o caminho de fato. Né? E o outro livro, que é um autor também americano, que eu acho sensacional, que é o Jim Collins. Empresas Feitas para Vencer, Empresas Feitas para Durar. Tem uma trilogia de livros dele e todos eles são excepcionalmente bons, sabe? Então são 2 livros que eu diria que vai te ajudar muito, tanto numa gestão empresarial quanto numa gestão de equipe, que é fundamental para que a gente possa ter esse desenvolvimento constante de cada ponto da equipe. Mas hoje, vendo todas essas etapas e modulações, eu acredito que as pessoas mais fizeram para chegar lá foi olhando para as dificuldades e como resolvê-las com a alegria de poder chegar ao resultado que planejou. Ou seja, é um cara que tinha alguns bilhões de reais, fez ali, acho que foi 2 ou 3 foguetes que deram errado, só tinham dinheiro para fazer o quarto ou o terceiro. E ele botou, olha pessoal, tivemos esses erros aqui, eu consigo fazer mais um, mas está tudo bem, vamos ver o que a gente vai aprender e como a gente vai conseguir esse resultado. E nessa perseverança, nesse campo de vista, de saber que tinha mais uma oportunidade e não se desesperou, mas analisou cada ponto que deu errado dentro da sua gestão, dentro da sua empresa, dentro da sua equipe, dentro de todas essas fases, fez hoje ser o que é. E não é diferente, pessoal, em nenhum canto do mundo, seja um americano, um europeu, um asiático, um latino. Nós precisamos ter esses campos de visão para criar os pontos de decisão. E aí, mais importante de tudo aqui, tá certo? De todos esses fatores, nós precisamos decidir para o bem, né? Para bons resultados e para maus resultados. Porque sem uma decisão, o mau resultado ele já é uma certeza.
o bom, talvez ele vai ser construído. E eu digo talvez porque você tem situações que são externas a você, principalmente quando se faz gestão de equipe, que vai trazer essas nuances aí, no sentido de ter questões externas, questão de saúde e um advento de situações que lhe vai gerar um grande complicador. Eu tenho mais um exemplo aqui para você ter noção de uma pessoa do qual a gente faz um bom trabalho, certo? E esta pessoa tem dois problemas hoje: um familiar e um de saúde. Como eu, empresa, posso conviver e resolver isso? Eu tenho que olhar para essa pessoa, verificar o que ela tem de melhor, extrair o que ela tem de melhor e das duas outras frentes minimizá-las, os conflitos que vão ter. Porque é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que gerir. E é o ponto, é esse. Não adianta se angustiar para o outro lado, porque aí vai virar aquela conversa de criança. Eu não sei onde foi que eu escutei isso, que a diferença entre o homem e uma criança é simplesmente que a criança chora e reclama, o homem vai e resolve. E da mesma forma também para a mulher, né? A mulher e a menina, a diferença é que a mulher vai lá e resolve a situação e a menina fica reclamando, fica chorando. Então, quando você estiver chorando, reclamando, você está na fase de criança. Quando você estiver resolvendo com tranquilidade, você vai estar na fase de adulto, certo? E o grande ponto aqui, que às vezes, de fato, a gente vai para criança mesmo e tá tudo bem, e você olha para isso, poxa, eu tô reclamando de quê? Tem que agradecer aqui a Deus aqui e buscar uma maneira de resolver esse problema. E entender quais são essas dificuldades e chegar a um consenso. E todos esses problemas que eu já passei na minha vida, muita gente bota uma situação, cara, às vezes tu fala, a gente é muito transparente com as pessoas, mas assim, mas eu não sei ser diferente. Essa transparência de chegar para a pessoa, poxa, tu tá falhando muito. O que é que tá acontecendo? É porque você quer sair da empresa? Você quer ser desligado? Você quer ficar na empresa? Como é que a gente faz para isso não acontecer? Como é que a gente pode melhorar nosso relacionamento? Tá faltando alguma coisa? Qual é o seu pensamento sobre isso? Porque, pessoal, uma coisa é certa nesse podcast, e nesse podcast de hoje que eu estou falando para vocês. Não tem outro caminho a não ser a transparência e a verdade. Se você ficar também de joguinho com o seu colaborador, você não é criança e ele também não é. Talvez até em uma situação ou outra a gente se coloque nessa situação de criança. Mas o grande fato é que os dois vão se enganar e os dois vão ter resultados ruins e sua empresa vai sofrer com isso. Então, por isso que eu pratiquei e continuo praticando a busca por uma conversa transparente e direta. Tem crescido, tem encontrado resultados interessantes e essa é a modelagem que eu quero que passar principalmente para hoje. Entenda cada colaborador da sua equipe. Se você precisa dele, busque dar a melhor estrutura de empresa para o seu time, independente das devolutivas deles, em algumas situações, para que uma hora possa vir o resultado que você está construindo. E aí uma coisa que a gente faz constantemente na Cotropax: seleção, 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 seleção. Treinamento, treinamento, treinamento. Durante muito tempo, as pessoas não queriam ter os estagiários. Hoje a gente tem estagiário em todas as áreas e tem sido uma das melhores coisas que a gente tem refeito nessa situação, porque é uma formação mais pura dentro de um perfil mais alinhado, que é o perfil Cotropax de ser. Que é uma cultura de resultado, uma cultura de busca de excelência, de aprimoramento e melhoria. E a gente consegue ter esse resultado com essas bases mais construídas. E a própria equipe se refina por conta desse refinamento dessa base, dessa cultura, porque eles têm que agir e ser aquilo que eles falam para aquelas pessoas que estão mais embaixo deles, esse processo mais inicial de um treinamento educacional empresarial, que é o período do estágio. Mas o estágio também é um trabalho, tá certo, pessoal? Um estágio não é um período de você ter uma escola dentro de uma empresa. Também tem essa questão que muitas pessoas às vezes fazem esse desvirtuamento dessa situação, e não é. Então vamos entender isso para conseguir chegar onde cada empresa precisa chegar. Eu acho que o meu ponto aqui ficou bem claro, que é o quê? Anote os erros, conheça a sua equipe e as fragilidades dela, busque trazer a melhor estrutura de clube de benefício empresarial para a sua equipe, seja transparente da sua relação com as pessoas,
Se ela não estiver clara o suficiente, chame e converse para que fique claro o suficiente para ambas as partes. Independente do que cada um pensa, tenha a serenidade para trabalhar em todas essas frentes. Não chore, trabalhe e tome decisão. Essa é a vida de quem é adulto e precisa empreender todo dia. Quando você chorar um pouquinho, não tem problema. Depois você volta e continua o jogo para ir para alto nível novamente. Pessoal, meu muito obrigado. E esse era o assunto do podcast de hoje. E agradecer nossos patrocinadores, a Wise Cowork, endereço fiscal. Está com 2 sedes agora, né? A Wise. Também a Logcert, certificado digital. A 2P Partners, a nossa empresa da nossa empresa de estruturação, planejamento e sucessão empresarial. E a X-Tech, nossa empresa de tecnologia e ponto digital. Pessoal, queria também anunciar, né? Vai ficar para o próximo podcast, será? Está uma novidade aí que vai sair sobre plataforma de meio de pagamento do grupo da Contropax. Já, no próximo podcast, você vai estar ciente e vai conseguir se beneficiar também desse processo. Então, até o próximo podcast. Um forte abraço.